Tudo tranquilo? Olá, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz, Bianca, graças a Deus. A gente está aqui para a gente dar uma relembrada naqueles conteúdos que nós trabalhamos, que vocês trabalharam no nono ano, mas que, porventura, né, a gente precisa dar aquele reforçada, aquela relembrada, porque será de extrema importância para esse primeiro ano. Certo? Então, a gente vai começar fazendo aquelas questõezinhas que deixamos lá na ficha para vocês, que já está lá no grupo, certo? Então, a gente vai começar por elas, trabalhando, tratando. E hoje é só a questão básica de transformação de unidades, a questão básica de usar a ordem de grandeza, né? Notação científica, só aquela introdução que é extremamente importante para a gente dar prosseguimento à disciplina de física, tá bom? Não tem como a gente tentar deslanchar, certo? Nos cálculos, na física, sem essa base ser uma base sólida, consistente. A gente vai estar aqui fazendo questões que lembrem para a gente essa base consistente. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questãozinha que eu escolhi foi essa aqui, ó. Acompanhem aí comigo. O intervalo de tempo igual a 25.972,5 segundos corresponde a... Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar este valor e saber quantas horas tem aí, quantos minutos e quantos segundos, certo? Para a gente poder fazer isso, o que é que a gente tem que saber? Primeiro, como se transforma de hora em minuto, de minuto em segundo e por aí vai. Vamos relembrar esses detalhezinhos aqui. A gente sabe que um minuto, ele tem 60 segundos. Isso aí a gente sabe tranquilamente. E sabe que uma hora tem 60 minutos. Consequentemente, 60 vezes 60, uma hora tem 3.600 segundos. Ok? Um dia tem 24 horas, que faz com que a gente tenha 1.440 minutos ou 86.400 segundos. Beleza. São informações que a gente já tem para fazer a questão. O que a gente vai fazer agora é pegar o número que ele formou aí, 25.972,5 segundos. Então, isso aqui é um tempo. 25.972,5 segundos. E primeiro saber quantas horas tenho aí. Para eu passar de segundo para hora, uma hora tem 3.600 segundos, então só é dividir esse número por 3.600. Então, vamos fazer a divisão de 25.972,5 por 3.600. Isso aqui vai dar 7. Mas 7 vezes 3.600 vai dar de resto para a gente 772,5. Então, vai sobrar aqui 772,5. Bom, se aqui era segundos e eu dividi por 3.600, eu achei a resposta em horas. Mas o resto disso aqui continua estando em segundos. Continua estando em segundos. Então, eu tenho 7 horas e 772,5 segundos. Só que nas respostas tem horas, minutos e segundos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou saber 772,5 segundos, quantos minutos tem. Como um minuto tem 60 segundos, é só agora dividir por 60. Então, eu vou pegar 772,5, que está em segundos, dividir por 60 e já vou achar a resposta em minutos. Essa divisão vai dar 12. Então, se eu dividir segundo por 60, achei minutos. Beleza. E o que sobra é segundos.
Se eu multiplicar isso aqui, dá 720. Quando eu subtrair de 772, dá 52,5. O resto sempre está na mesma unidade do dividendo, né? Certo? E aqui, ó, eu vou ter 7 horas, 12 minutos, 52,5 segundos. Ok? E aí, pessoal? Primeira questãozinha, todo mundo entendeu? Se tiver dúvida, fala aí no chat. Ana Júlia, tranquilo. Bianca, todo mundo, numa boa. De boas essa? Primeira questãozinha, então. Tranquilex. Que massa, pessoal. Show de bola, então, que vocês estão curtindo e estão entendendo. Beleza? Vamos à segunda. Segunda questão diz o seguinte. As aulas de um dado colégio de Florianópolis têm início às 7 horas e 30 minutos todos os dias. Em determinado dia, por mau funcionamento do relógio sinaleiro, o sinal de término das aulas soou às 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. A duração das aulas nesse dia no colégio foi de... O que é a duração das aulas? A duração das aulas é a diferença entre o horário que a aula terminou e o horário em que a aula começou. Essa diferença vai ser exatamente quanto durou as aulas, certo? Então, olha lá. O instante, o tempo inicial da aula foi 7 horas e 30 minutos. E o tempo final, o instante final, foi 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo final. Bom, o que é que ele está dizendo? Ele está querendo saber qual foi a duração. Essa duração, como a gente já falou, é só subtrair o tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos fazer aqui. O tempo final menos o tempo inicial, a gente vai chamar isso de ΔT. É a duração da aula. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar 13 horas, 15 minutos e 20 segundos, subtrair de 7 horas e 30 minutos. Vou fazer essa subtração aqui. Correto? Bom, o que é que vai acontecer agora? Quando eu faço subtração do intervalo de tempo desse jeito, eu sempre, presta atenção, eu sempre tenho que começar dos segundos para os minutos e para a hora. Eu tenho que subtrair sempre primeiro os segundos, depois os minutos e depois as horas. Essa é a primeira regra. Segunda regra, eu preciso fazer com que o número de cima da subtração sempre seja maior do que o de baixo. Não existe tempo negativo. Certo? Então, se eu estou subtraindo um tempo por outro, os números em cima têm que ser maiores que o de baixo. Além disso, começar dos segundos, depois minutos e depois horas. Então, olha lá. Como aqui não tem segundos, é 0 segundos. Como começa pelos segundos e os segundos de cima são está maior do que o de baixo, já tem 20. 20 menos 0, 20. Então, aqui já vai ter 20 segundos no final. Agora vamos para os minutos. 15 e 30. Aí não dá. Aí quebrou. Aí o que é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que fazer com que esse número de cima, em minutos, fique maior do que esse aqui. Fazer o 15 ficar maior que o 30. Como é que o 15 fica maior que o 30, Tarcísio? Bom, eu vou pegar 1 hora das 13 e tirar. Se eu tiro 1 hora das 13 daqui, essas 13 viram 12. Tá. E o que é que eu faço com essa 1 hora que eu tirei? Eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, eu vou transformar essa 1 hora em 60.
Como eu já tenho 15, somando com os 60 que eu tirei daqui, eu fico com 75. Ó, agora eu já tenho em cima os minutos maior do que os minutos embaixo. E agora posso subtrair 75 menos 30, 45 minutos. E depois eu vou para horas. Aí eu tenho 12 horas em cima, 7 horas embaixo, já está naturalmente maior, 5 horas. Então, o intervalo de duração das aulas naquele dia, e eu espero que não tenha sido uma aula chata, cansativa, foi de 5 horas, 45 minutos e 20 segundos. Tudo bem? Alguma pergunta nessa segunda questão? O pessoal entendeu? Compartilha aí. Fala aí no chat. Entenderam? Tranquilo. Tranquilo. Massa. Show. Show de bola. Beleza? Zé Carlos. Zé Carlos é o nome do meu melhor amigo. Zé Carlos. Mais conhecido como Carlinhos Senegal. Não sei se vocês já ouviram falar dele no Instagram. Quem não viu, segue lá. Carlinhos Senegal. Show de bola. Bom, pessoal, segunda questão. Vamos agora à terceira. Terceira questão que eu escolhi para a aula de hoje é a seguinte. No estádio do Morumbi, 120 mil torcedores assistem a um jogo através de cada uma das 6 saídas disponíveis. Podem passar 1.000 pessoas por minuto. Qual é o tempo mínimo necessário para se esvaziar o estádio? Uma questão que vai precisar que a gente tenha uma noçãozinha apenas de regra de 3. Veja, eu tenho 6 saídas, eu consigo fazer 1.000 pessoas passar por cada uma. Então, no total, eu vou ter 6.000 pessoas passando por minuto. Então, vamos lá. Primeira informação que eu tenho. Eu tenho 6.000 pessoas que passam pelo estádio, conseguem sair do estádio pelas saídas que tem em 1 minuto. Mas no total que existe são 120 mil pessoas. Então, para isso, eu preciso de um tempo X. Regrinha de 3, como é que faz? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, 6.000 vezes X igual a 120 mil. X é 120 mil sobre 6.000. X dá 20 minutos. 20 minutos seria, no mínimo, o tempo necessário para a gente esvaziar. Só que a resposta, se você prestar atenção na questão, estão todas em horas. Aí eu achei em minutos. Como é que eu faço? Eu sei que cada hora tem 60 minutos. Então, só é dividir por 60. Para você ver que é dividir por 60, você pode fazer uma regrinha de 3. 1 hora, 60 minutos. 20 minutos, minuto embaixo do minuto, vai dar Y horas. Eu estou mudando a letrinha, chamando de Y, porque eu já chamei de X na regra de 3 em cima. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 60Y igual a 20. Y é 20 sobre 60, é 1/3 de hora. 1/3 de hora. Certo? É a resposta
dessa questão 3. Questão 3. Vocês acompanharam o texto de hora, a letra D. Pessoal, alguma dúvida na 3? Todo mundo entendeu direitinho? Acompanhou na resolução? Fala aí no chat. Isso aqui que eu estou falando, é o que eu estou dizendo. Isso que a gente está fazendo aqui é a revisão dos conteúdos básicos de nono ano. Que a gente precisa conhecer o nono ano bem, é isso, tá? Para poder deslanchar no primeiro ano. Certo? Então, isso aqui é uma introdução. E a gente vai fazer ainda nas próximas aulas, nessas aulas dos próximos domingos, que alguns assuntos extremamente importantes para vocês. Certo? Além desses aqui, temos alguns movimentos que são de suma importância, senão você não consegue, sem conhecimento disso, não consegue dar prosseguimento, um bom prosseguimento ao estudo, avançar no estudo da física para o primeiro ano. Então, vamos lá. Quarta questão. Seguinte. O diâmetro de um fio de cabelo é 10 a menos 4 metros. Sabendo-se que o diâmetro de um átomo é 10 a menos 10 metros, quantos átomos colocados lado a lado seriam necessários para fazer uma linha que divida o fio de cabelo ao meio, exatamente no seu diâmetro? Então, vamos lá. Tentar aqui fazer uma correlação, tá? Vamos pensar o seguinte. Quando ele fala diâmetro do fio de cabelo, quando ele fala aqui em diâmetro de fio de cabelo, o fio de cabelo, você diz, bom, que diâmetro é esse? Claro que o fio de cabelo ele tem um comprimento, mas o que ele está falando de diâmetro é o diâmetro da seção, da área de seção reta do fio. Ou seja, você pensar o seguinte, se eu tiver o fio assim, imagina o fio de cabelo assim, o que é que ele chama de diâmetro? É isso aqui, ó, é o diâmetro dessa aqui, não é isso aqui. Isso aqui é o comprimento do fio. Ele quer o diâmetro. Então, isso aqui, visto de frente, é um círculo. Então, o fio de cabelo, visto de frente, é um círculo. Isso aqui é um círculo. Que vai ter de diâmetro, pode ser assim ou assim. Isso aqui vai ter 10 a menos 4 metros de diâmetro. Certo? Já um átomo já tem um diâmetro bem menorzinho. Já tem um diâmetro bem menorzinho. 10 a menos 10 metros é o diâmetro de um átomo. Então, essa distância aqui é 10 a menos 10 metros. Então, se eu for colocando isso aqui, exatamente aqui no diâmetro, quantos átomos vão ser necessários para dividir exatamente ele aqui ao meio? Essa é a pergunta da questão. Tá certo? Então, eu tenho que um átomo mede isso. X átomos vão ter que medir o 10 a menos 4. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, um átomo mede 10 a menos 10 metros. X átomos mede 10 a menos 4 metros. Bom, fazendo o meio pelos extremos, você vai ter 10 a menos 10 vezes x igual a 10 a menos 4. X é 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 10. Como é que eu faço divisão de potência de 10? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vou repetir aqui o 10, que é a base,
e subtrair menos 4, menos, o de baixo é menos 10. Mas menos com menos, mais. Menos 4 mais 10, 6. Então, dá 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de átomos para poder ocupar um fio de cabelo. Só a título de curiosidade, essa unidade 10 a menos 10 representa o que a gente chama de angstrom. Cada angstrom são 10 a menos 10 metros. Tá bom? Isso aí, só para a gente confirmar, isso aí é o que está na letra C. Na letra C, nós temos essa resposta aí. Basicão, também, quarta questão. Tranquilo? Todo mundo entendeu, acompanhou até aqui? Numa boa? Fala aí. Entenderam esse? Tem alguma pergunta? Massa, João. Então, vamos para frente. Sim, posso. Veja, a questão diz que um fio de cabelo, o diâmetro dele, é 10 a menos 4 metros. E que um átomo, o diâmetro dele é 10 a menos 10. Aí ele quer saber quantos átomos são necessários para poder preencher aqui o diâmetro de um fio de cabelo, dividindo exatamente ao meio. Bom, se um átomo é 10 a menos 10 átomos, 10 a menos 10 metros, para eu preencher 10 a menos 4 metros, que é o tamanho de um fio, eu vou precisar de X átomos. Aí eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos e multiplico 10 a menos 10, X igual a 10 a menos 4. Então, X vai ser 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 10. Como é que eu faço divisão de potência de 10? Eu repito a base, que é 10, subtrai os expoentes, menos 4 em cima, menos 10, fica menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10, 6. Então, 10 a sexta átomos é que são necessários para preencher o diâmetro de um fio de cabelo. 1 milhão de átomos para preencher um fio de cabelo. Para você ver a diferença de tamanho entre átomos, entre o tamanho dos átomos e um fio de cabelo. Como o átomo é pequenininho, muito pequenininho. Beleza, Raíssa? Tranquilo? Massa. Pessoal, quem tiver dúvida em alguma coisa, vai perguntando, tá bom? A gente está aqui não é para não ter dúvida, certo? Isso é extremamente importante para a gente. Vamos embora. Quinta questão. Quinta questão, do seguinte. Supondo-se que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de arestas meio centímetro por meio centímetro por 1 centímetro, qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de grandeza do volume, a ordem de grandeza do número de feijões contido no volume de 1 litro? Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Primeira coisa, ele está dizendo para a gente que a estimativa do volume de um grão de feijão é que ele tenha meio centímetro por meio, vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver melhor, meio centímetro por meio centímetro por 1 centímetro. Então, é como se um grão de feijão fosse assim, meio centímetro e 1 centímetro. É como se ele está dizendo, equivalente a um paralelepípedo dessas dimensões aí. Então, imagina que isso aqui está representando o meu grão de feijão. Ele mais ou menos ocupa esse volume aqui. Tá? Bom, beleza. Aí ele quer saber qual a ordem de grandeza do número de feijões que tem em 1 litro. Bom, 1 litro é uma unidade de volume. Volume é litro. E o que é o volume desse feijão? O volume de um feijão
é o produto de todas as arestas, é o volume de um sólido. Quando eu multiplicar meio vezes 1, eu vou ter 0,25. Bom, 0,25 o que, Tarcísio? 0,25 não é tudo centímetro? É centímetro ao cubo, ou seja, centímetro cúbico. Ok? Só que isso é o que cada feijão ocupa. Esse volume é o espaço ocupado por um corpo. Então, esse espaço ocupado do feijão é de 0,25 centímetros cúbicos cada feijão. Aí ele quer saber qual o volume que vai ocupar 1 litro. Qual o número de feijões que ocupa o volume de 1 litro? Então, qual é o volume 1 litro? O volume total de 1 litro. O que é que significa 1 litro? 1 litro, gente, equivale a 1 decímetro cúbico. Como assim? É como se eu tivesse um cubo que tivesse 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros de um lado, 10 centímetros de outro e 10 centímetros de profundidade. 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros dá 1 litro. É isso que a gente chama de 1 litro. Aqui eu tenho 300 mililitros. 300 mililitros são 0,3 litros. Então, o volume dessa garrafa, o espaço que ela ocupa, é de 0,3 litros, mas ele quer 1 litro. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Certo? Bom, mas ele deu o feijão, os valores do lado do feijão, em centímetro, e eu achei em centímetro cúbico. Como é que eu vou saber em decímetro cúbico isso aí? O que é que significa isso em decímetro cúbico? Se liga, presta atenção. Primeiro, eu tenho que decorar, e não tem como, quais são os múltiplos e submúltiplos do metro. Isso eu tenho que saber. Então, olha lá. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. São os principais, né? Se eu estou em quilômetro e quero passar para o lado direito, cada casinha que eu andar, eu multiplico por 10. Então, nesse lado aqui, ó, vezes 10. E no sentido inverso, eu vou dividir por 10. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1, né? A gente sabe disso. Esse sentido é dividir por 10. Beleza. Cada casinha que eu andar. Mas você diz, mas eu não tenho centímetro, eu tenho centímetro cúbico e passar para decímetro cúbico. O que é que eu faço? 10, se for de quilômetro para hectômetro. E se for de quilômetro cúbico para hectômetro cúbico? Aí esse 10 também vai ao cubo. Aí é multiplicar por 1000 cada casa que andar. Por 10 a terceira cada casa que andar. Se é cúbico, e na volta também. Se for cúbico para cúbico, vou dividir por 1000. Ok? Bom, mas aqui está em centímetro cúbico, aqui está decímetro cúbico. Bom, se decímetro para centímetro é uma casa, então, neste sentido, eu deveria multiplicar por 10, né? Mas, como é cúbico, 10 ao cubo, ou seja, 1000. Significa o quê? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 ou 10 a terceira centímetros cúbicos. É isso que eu vou usar para transformar o que eu quero. Eu vou pegar essa transformação aqui. É isso aqui que vai me interessar. Por quê? Porque um feijão ocupa o volume de 0,25 centímetros cúbicos. Então, X feijões vai ocupar 10 a terceira, que é 1 litro, centímetros cúbicos, 1000 centímetros cúbicos. Lembre que 10 a terceira é 1000. Então, ó,
Fazendo aqui meio pelos extremos, 0,25x é igual a 10 à terceira, que é 1.000. Então, x é 1.000 dividido por 0,25. 1.000 dividido por 0,25 dá 4.000. Então, eu vou ter 4.000 feijões. Mas qual é a pergunta? A pergunta é, qual a ordem de grandeza? Gente, o que é a ordem de grandeza? É a potência de 10 que está mais perto do número que eu achei. Eu achei 4.000. Quais são as potências de 10 que 4.000 está entre elas? 4.000 está entre 1.000 e 10.000, ou seja, entre 10 à terceira e 10 à quarta. Só que ele está mais perto de 1.000 do que de 10.000. De 4.000 para 1.000 só faltam 3.000. E de 4.000 para 10.000 ainda faltam 6.000. Como ele está mais perto de 10 à terceira, a ordem de grandeza dele é 10 à terceira. Como é que eu posso fazer isso sem precisar estar pensando muito? Coloca 4.000 em notação científica. Primeiro passo. 4.000 em notação científica vai ficar. Desloca a vírgula está aqui. Desloca ela para que ela fique, o número fique entre 1 e 10. Então, vai ficar entre o 4 e o 0. Como eu desloquei, eu vou multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas que eu desloquei. Como eu desloquei para cá, ó, 1, 2, 3, 10 elevado à terceira. Beleza. Coloquei em notação científica. Deu 4, 10 à terceira. E agora, Tarcísio? Agora eu comparo o 4 com o número 5,5, que é a metade entre 1 e 10. Se esse 4 que eu achei aqui, como ele é menor do que 5,5, veja bem, como 4 é menor do que 5,5, qual vai ser a ordem de grandeza do número 4.000? A própria potência de 10 que eu achei, ou seja, o 10 à terceira é a ordem de grandeza. E se fosse maior ou igual a 5,5, Tarcísio? No lugar de 10 à terceira, eu somaria mais 1 ao expoente. Aí ficaria 10 à quarta a resposta. Como ele é menor, 10 à terceira. Tá ok? Isso é chamada ordem de grandeza. Todo mundo acompanhou até aqui? Digam lá. Beleza. Sexta questão. Seguinte. Qual é a ordem de grandeza? Presta atenção, de novo, ordem de grandeza. Do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 quilômetros. Opa! Presta atenção aqui. Aqui é o seguinte, a gente tem que ter só um cuidadozinho aqui. A gente precisa ter ideia do tamanho da roda de um carro. Se não tiver essa ideia, vai ficar difícil de você fazer a questão. Presta atenção. Como ele está falando ordem de grandeza, veja, a ordem de grandeza de 4.000 é 1.000. É uma distância grande de 4.000 para 1.000, né? Mas é a potência de 10 mais perto de 4.000, é 1.000. Está muito mais perto do que de 10.000, que é a próxima potência de 10, né? Então, ordem de grandeza é só para dar uma ideia da potência que está mais perto do número. Eu não preciso saber com exatidão o número. Eu preciso ter uma ideia. O que eu não posso errar é colocar como algum número um valor que seja 10 vezes maior do que o real. Aí é complicado.
Só a partir daí você vai dar diferença. Tá? Se você colocar um número aí aproximado, é zero bronca. Porque é só a ordem de grandeza que ele quer, tá? Então, ele diz o seguinte, que a roda do carro aqui é a roda do carro, tá? Aqui é a jante e aqui é a roda. A roda do carro, ela tem um certo tamanho que ele nem fala nele. Ele quer que você estime, ou seja, você diga mais ou menos qual é o tamanho. Bom, o tamanho da roda depende do tamanho do raio, que é a distância do centro dela à extremidade do pneu. Isso aqui é o raio. Aí a gente acha que isso mede quanto de um carro? Vamos pensar um pouquinho. Vamos botar aí. Tem gente que pode achar que mede meio metro, 50 centímetros, já que a roda do carro, o tamanho da roda todinha é 1 metro. 1 metro seria isso aqui. Tem gente que acha que é o tamanho disso aqui. Tem gente que acha que é 60 centímetros. Tem gente que acha que é 50, o tamanho da roda. Se você achar de 1 metro, veja bem, aí 1 metro mais ou menos, que é o tamanho da roda, ou seja, que o raio vai dar 50 centímetros, ou que tem 60 centímetros, que o raio dá 30 centímetros, não vai dar diferença no valor. Então, eu vou estimar aqui, você pode estimar outro número que vai dar a mesma resposta que o meu, tá? Eu vou estimar que esse raio meça 30 centímetros, que é a mesma coisa de 0,3 metros. É uma estimativa que eu fiz, não tem problema. Se esse raio mede 30 centímetros, o tamanho da circunferência, ou seja, uma volta completa nessa roda, quando essa roda der uma volta completa, ela vai ter andado 2 πr, que é o tamanho de uma circunferência, onde π é aproximadamente 3,14. Gente, como é aproximado, eu vou aproximar π para 3, e vai ficar 2 vezes 3, π vai ser aproximado para 3, e 0,3 metros. Então, isso vai dizer que o tamanho da circunferência é 1,8 metros, que equivale ao quê? A uma volta completa dada pela roda. Aí ele quer saber quantas voltas essa roda terá dado quando completar 200 quilômetros. Então, olha, uma volta, ela anda 1,8 metros. Qual é a distância total que ele quer? 200 quilômetros. Então, se a distância total é 200 quilômetros, passando para metro, para poder combinar e usar na regra de 3, dá 200 mil metros. Então, aqui, 200 mil metros, eu vou ter x voltas. Então, consequentemente, 1,8 vezes x é igual a 200 mil. X é 200 mil dividido por 1,8. X vai ser igual. Isso aí vai me dar o número de voltas que a roda terá dado ao andar 200 quilômetros. Tá? Isso vai dar um valor de 111.111. Pronto. Esse é o número. Só que ele está querendo saber o quê? O valor do número? Não. A ordem de grandeza. Por isso que não importa se eu colocar aqui 0,3, se eu colocar aqui 0,5, se eu colocar aqui 0,7, não vai fazer diferença. Só vai mudar se eu colocar aqui 3, que é 10 vezes maior do que 0,3. Então, aí não. Mas você sabe que uma roda de um carro não tem 3 metros de raio. 3 metros é mais alto do que essa parede.
tem roda de carro desse tamanho, né? Então, assim, colocando entre 0,3, 0,5, 0,6, achando que era maior, ou que ela é roda de carro menor, não tem importância. Vai dar, não o mesmo número, mas a mesma ordem de grandeza. E como é que eu acho a ordem de grandeza? Coloque em notação científica. Então, a vírgula está aqui, após o último algarismo. Eu tenho que mexer na vírgula para que esse número fique entre 1 e 10. Para eu mexer, essa vírgula tem que ficar entre o primeiro 1 e o segundo. Aí vai ficar assim. Vezes 10, a quantidade de casas que eu andei com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta. Pronto, achei esse número em notação científica. O que é a ordem de grandeza? Eu vou comparar esse valor que multiplica a potência com 5,5. Então, esse valor é menor que 5,5. Consequentemente, eu posso afirmar que a ordem de grandeza desse número é exatamente a potência de 10 que eu achei, ou seja, a resposta é 10 à quinta. Ah, Tarcísio, se esse número não fosse 1,1, fosse um número maior que 5,5, somaria mais 1 no expoente. Então, no lugar de 10 à quinta, ele estaria mais perto de 10 à sexta. Compreenderam ou não? Tranquilo? Ordem de grandeza só dá uma ideia a gente do tamanho das coisas. Não é o valor real. Tá bom? Show! Pessoal, se você está gostando, está curtindo, tá certo? Depois me segue lá no Instagram também. Segue no Instagram do AME Cursos. Indica para os teus amigos, certo? Essa semana teremos uma semana de aulas presenciais, não é? Free, tá certo? Aqui no AME, experimentais, tá bom? Lá no meu Instagram tem muitos vídeos de dicas de física, tá bom? Muitos vídeos de dica de física, de todas as áreas. Certo? Se você está curtindo, Bianca, eu falei que você está curtindo, se você está gostando, curte lá o Instagram do AME, curte lá no meu Instagram, no Instagram do AME, no meu tem vários vídeos de física, coisas do dia a dia mesmo, conceitos que a gente está ligado aqui, que estão acontecendo, que aparecem nas questões, para você saber, você ainda não sei o que é. Está lá de forma bem simples, para você entender o que significam os conceitos que aparecem nas fórmulas. Cheio de fórmula. Sim, mas tem que saber o que significa cada pontinho daquela fórmula. E coloco isso aí de uma forma bem prática. Certo? Dá uma seguida lá que você vai encontrar isso aí, tá bom? Bom, próxima questão, 7ª, do seguinte. Alguns experimentos realizados por virologistas demonstram que um bacteriófago, vírus que parasita e se multiplica no interior de uma bactéria, é capaz de formar 100 novos vírus em apenas 30 minutos. Se introduzirmos 1000 bacteriófagos em uma colônia suficientemente grande de bactérias, qual será a ordem de grandeza do número de vírus existentes após 2 horas? Certo? Olha o que ele está dizendo. Se liga aí. Ele está dizendo que um bacteriófago é capaz de gerar 100 novos vírus no interior de uma bactéria. Só que a gente vai colocar 1000. 100 é 10 ao quadrado. Tá? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Só que a gente vai introduzir numa colônia 1000. 1000 são 10 à terceira, né? Então, 1000, 10 à terceira bacteriófagos. Depois de meia hora, se cada um gera 100, 1000 vai gerar 1000 vezes 100. 100.000, ou seja, 10 à terceira vezes 10 ao quadrado, multiplicação de potência. Eu repito a base e somo. 5, 3 mais 2, 5. Então, isso aqui vai acontecer
em meia hora, 30 minutos. Aí ele quer saber, em 2 horas, qual é o número de vírus existentes. Vamos lá. Presta atenção. Se liga aqui na observação que eu vou fazer. 1000 gera 10 à quinta em meia hora. Aí eu vou ter quanto depois de meia hora? 10 à quinta? Não. 10 à quinta mais 1000. Só que 10 à quinta, vê bem, 10 à quinta é 100.000. E 10 à terceira é 1000. Se eu tenho 100.000, somar mais 1000, esses 1000 não vai fazer muita diferença. Vocês estão compreendendo? Eu vou ter no final 100.000 mais 1000, ou seja, 101.000. Só que esses 10 aqui, a terceira, não vão fazer diferença comparando com esses 10 à quinta. Então, é como se eu tivesse, eu vou fazer como se eu tivesse 10 à quinta. Sabendo que eu tenho 10 à quinta mais 10 à terceira, só que esses 10 eu nem vou somar, porque não vai fazer diferença no número total aqui. Aí, o que eu vou fazer? Esses 10 à quinta vão gerar, depois de meia hora, cada um vai gerar mais 10 ao quadrado. 10 à quinta vezes 10 ao quadrado é 10 à sétima. Só é somar mais 2, isso 1 hora. 1 hora depois que eu coloquei. Porque de meia em meia hora vai acontecendo isso. Aí o 10 à sétima vai gerar, depois de mais meia hora, depois de meia hora eu vou ter 10 à sétima, mais 10 à quinta, mais 10 à terceira. Só que esses 10 à quinta com 10 à terceira, em comparação com 10 à sétima, também não significa mais nada. Quase nada, não vai ter interferência nenhuma. O 10 à sétima, quando eu fizer de novo, vai virar 10 à nona vírus. Isso agora vai ter passado 1h30. Eu vou ter quanto agora? 10 à nona, mais 10 à sétima, mais 10 à quinta, mais 10 à terceira. Somando tudinho não significa nada comparando com 10 à nona, que já é bilhão. Então, depois de 1h30, eu vou ter 1 bilhão de vírus, mais 1 bilhão, mais esse valor aqui, mais 10 milhões, mais 10 mil, mais 100 mil, mais 1000. Só que essa parte final é muito pouco, não vai interferir no final. E esse 10 à nona vai virar 10 à 11, depois de 2 horas, que é o tempo que ele está querendo. Então, depois de 2 horas que eu coloquei 1000 bacteriófagos, eu vou ter um total de vírus lá dentro de 10 a 11, mais 10 a 9, 10 a 11, mais 10 a 9, mais 10 a 7, mais 10 a 5, mais 10 a terceira. Só que, volto a dizer, esse 10 a 9, 10 a 7, 10 a 5, somado com 10 a 11, isso não faz a menor diferença comparando com essa quantidade. Então, é como se eu tivesse este valor de vírus dentro lá da minha colônia. E esse valor tem a notação, a ordem de grandeza exatamente igual à própria potência encontrada. Tá certo? Então, isso aí está na letra E. Na letra E. Tudo bem? Então, tá aqui, 7ª questão respondida. Vamos à 8ª. Vamos à 8ª. Bom, a 8ª começa com um trecho de uma música de Vinícius de Moraes. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Vinícius de Moraes. Bom, supondo que o volume total de águas nos oceanos seja cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos e que hajam, em média, um peixe em cada cubo de água de 100 metros de aresta, o número de beijos que o poeta beijoqueiro teria que dar em sua namorada para não faltar com a verdade seria da ordem de... Então, vamos lá. Está dizendo o seguinte, que vai caber um peixinho no oceano a cada cubo de aresta 100 metros. Então, se eu pegar 100 metros de água para um lado,
100 metros de água para cima, 100 metros de água para trás, eu tenho um cubo de aresta 100 metros. O que ele está dizendo na questão é que em cada tamanho desse no mar, no oceano, eu tenho um peixinho. Agora, o oceano inteiro, ele está dizendo que tem 1 bilhão de quilômetros cúbicos. O oceano inteiro vai ter 1 bilhão de quilômetros cúbicos. O volume total é 1 bilhão, e 1 bilhão é 10 a nona. 10 a terceira é 1000, 10 a sexta é milhão, e 10 a nona é bilhão, que é o que a gente vai chamar de giga. Né? Giga é isso aí, é 1 bilhão. O que a gente chama de mega é 1 milhão, de giga é 1 bilhão, de tera é 10 a 12, é 1 trilhão. Tá bom? Então, isso aqui vai dar 10 a nona, 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Mas qual é o volume para cada peixe? O volume de um peixe é 100 vezes 100 vezes 100. Só que 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, eu repito a base, 10, e somo os expoentes. 2 vezes 2 mais 2 mais 2, 6. Isso aqui está em metro cúbico. 10 a sexta metro cúbico. E o volume total que ele deu foi em quilômetro cúbico. Aí como é que a gente vai fazer para conciliar isso aí? Lembrar do que eu falei lá da transformação de quilômetro para metro. Né? Bom, como é que faz isso? Lembra, quilômetro, para chegar em metro, eu tenho que andar hectômetro, decâmetro, para chegar em metro. Então, eu tenho que andar 3 casas. É 10, 10 e 10. Então, é 10 a terceira. Só que não é de quilômetro para metro, é de quilômetro cúbico para metro cúbico. Então, se for passar para cúbico, tem que elevar isso aqui ao cubo. E quando eu elevo uma potência a outra, eu vou repetir a base e multiplicar os dois expoentes. 3 vezes 3, 9. Então, de quilômetro cúbico para metro cúbico, multiplica por 10 a nona. Como eu já tenho 10 a nona, multiplicado de novo por 10 a nona, dá 10 a 18 metros cúbicos. Esse é o volume total de água dos oceanos, segundo a questão. Bom, se um peixe ocupa 10 a sexta metros cúbicos, X peixes vão ocupar o oceano inteiro, 10 a 18 metros cúbicos. Meio pelos extremos, X vai ser 10 a 18, né? Dividido por 10 a sexta, divisão de potência de 10. Vamos lá. Quer que eu repita o quê? Vamos lá. Certo? Ele diz o seguinte, que no oceano todo tem um volume de 10, tem um volume de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Então, presta atenção aqui, vamos lá. O oceano todo tem um volume total de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de água. E, se você pegar um pedaço de água do oceano, um volume de água de 100 metros por 100 metros por 100 metros, você vai ter um peixe ali. Se você pegar todos os peixes, se dividir pelo oceano todinho, cabe em cada cubo de aresta 100 metros, um peixe. Então, é 100 vezes 100 vezes 100, 100 vezes 100 vezes 100, dá 10 a sexta metro cúbico. Isso é o que um peixe ocupa. Pegando todos, se você pegasse todos os peixes do oceano e dividisse o oceano em pedaços iguais, a cada cubo de aresta 100 metros, você colocaria um peixinho só. Mas o oceano tem 1 bilhão de quilômetros cúbicos. Aí eu transformei quilômetro cúbico para metro cúbico. Como eu tenho 3 casas que andar, de quilômetro para metro seria multiplicar por 10 a terceira, porque são 3 casas. Só que como é o cubo, eu tenho que elevar isso ao cubo. Aí 10 a terceira elevado à terceira é 10 a nona, porque eu repito aqui e multiplico 3 vezes 3, 9.
Quando eu multiplico de 10 a nona, eu transformo de quilômetro cúbico para metro cúbico. Então, só multiplicar esse 10 a nona pelo 10 a nona que eu fiz da transformação. Aí eu saí de quilômetro cúbico para metro cúbico. Esse é o volume total de água no oceano. Então, nesse volume total, eu tenho quantos peixes? Essa é a pergunta. Se um peixe ocupa esse volume de água, X peixes vão ocupar isso aqui. Se eu fizer meio pelos extremos, ó, vai ficar 10 a sexta vezes x igual a 10 a 18. Então, x é 10 a 18 sobre 10 a sexta. Como é que eu divido potência de 10? Eu repito a base, 10, subtraio 18 menos 6, 12. Então, no oceano todo, eu deveria ter 10 a 12, que é 1 trilhão de peixes. Eu deveria ter 1 trilhão de peixes para que o poeta que disse que há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu daria na sua boca. Ou seja, precisaria ter isso aqui de peixe, para ele não estar mentindo. 1 trilhão de peixes no oceano todo, de todo mundo, de todo o planeta. Certo? E aí, pessoal, vamos lá para as dúvidas. Vamos às dúvidas. Entendeu agora? Multiplicou os 10 a nona? Porque eu já tinha 10 a nona, né? A pergunta é, por que multiplicou os 10 a nona? Eu já tinha 10 a nona? Eu já tinha 10 a nona. Eu queria passar esse 10 a nona para metro cúbico. Então, eu pego ele e multiplico pela regra de transformação, que é novamente 10 a nona. Aí, 10 a nona que eu já tinha, que ele fala que é 1 bilhão. 1 bilhão é 10 a nona. Eu preciso saber disso. Como ele fala que é 1 bilhão, aí já é 10 a nona. Como eu tenho que ir para transformar de quilômetro cúbico para metro cúbico, de novo, 10 a nona, aí coincidiu, deu 10 a nona, que eu já tinha, de 1 bilhão, vezes 10 a nona da transformação de quilômetro cúbico para metro cúbico. E aí, eu tenho que trabalhar com a mesma unidade, né? Como ele deu em metro as arestas do cubo que cada peixe ocupa, eu preciso de metro cúbico, senão eu não consigo fazer regra de 3. Regra de 3 só com unidades iguais. Eu tenho que ter mesma unidade, metro, para poder fazer regra de 3. Metro cúbico, senão eu não consigo fazer. Só se faz regra de 3 com unidades iguais. Tudo bem até aí? E aí, pessoal? Relembraram esses conteúdos? Fale aí. Valeu ou não, domingo? Valeu esse domingo ou não valeu? Valeu se acordar mais cedo um pouquinho. Vamos relembrar. Então, próximo domingo, chama a tua turma, divulga para eles, fala para eles, olha, foi massa, a gente relembrou muita coisa interessante, muita coisa de matemática, de física, de química, que é importantíssimo para vocês darem prosseguimento. E para a próxima semana tem os conceitos básicos também. Beleza? Fora isso, segue a gente lá no Insta. Tamo junto. Qualquer coisa que precisar, só é perguntar. Tá bom? O grupo tá feito lá. Qualquer coisa, se tiver dúvida de física, pergunta, curte lá os vídeos, comenta e a gente tá junto. Tá bom? Cheiro no coração de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.